Ele carregou a casa inteira nas costas por 20 anos. Nunca pediu ajuda a ninguém. Achava que isso era virtude. Acordava antes de todos. Resolvia antes que alguém percebesse que havia um problema. Consertava o que quebrava. Pagava o que faltava. Segurava o que ameaçava desabar. E nunca, em 20 anos, disse a frase mais simples do mundo: eu não estou dando conta. Ele achava que pedir ajuda era um tipo de derrota, uma rachadura visível numa armadura que ele passou a vida inteira polindo. E quanto mais a vida exigia dele, mais ele se fechava. Como se resolver tudo sozinho fosse a prova final de que ele merecia respeito. Existe uma diferença entre força e a aparência de força, e a maioria de nós nunca aprendeu a distinguir as duas. A força de verdade se curva quando precisa se curvar. Ela pede o que precisa pedir. Ela reconhece o próprio limite sem sentir que isso a diminui. Já a aparência de força faz o oposto. Ela se recusa a dobrar, mesmo quando dobrar seria o único caminho sensato. E é exatamente essa recusa, travestida de virtude, de disciplina, de eu dou conta, que empurra silenciosamente as pessoas para o isolamento mais profundo que existe, aquele que elas mesmas constroem, tijolo por tijolo, achando que estão se protegendo. Os estoicos entendiam bem essa armadilha, não porque pregavam autossuficiência a qualquer custo, muito pelo contrário. Sêneca escrevia cartas pedindo conselho aos amigos. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo conhecido, registrava em seu diário pessoal os momentos em que precisava da orientação de outros para não se perder. A verdadeira disciplina estoica nunca foi sobre não precisar de ninguém. Foi sobre saber exatamente quando reconhecer a própria limitação e agir com clareza diante dela, em vez de fingir que ela não existe. Mas ninguém nasce sabendo separar as duas coisas. A maioria de nós aprende ainda criança que pedir ajuda tem um custo, que existe uma versão de nós que é capaz e outra que é um peso. E quando essa lição entra cedo, muito cedo, ela vira um hábito invisível, um jeito automático de responder "estou bem" quando não está, um jeito automático de sorrir quando o peito está aberto, um jeito automático de carregar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, até que carregar sozinho vira a única forma de identidade que resta. E aqui está o problema real. Esse hábito não protege ninguém. Ele apenas adia o colapso e o transforma em algo mais solitário. Porque cada vez que alguém escolhe não pedir ajuda, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A primeira, o problema continua ali, sem solução real, apenas contido pela força bruta de aguentar. A segunda, mais silenciosa e mais destrutiva. A distância entre essa pessoa e todos ao redor dela aumenta um pouco mais. Porque ajuda não pedida é também intimidade não construída. É uma porta que poderia ter se aberto e que, em vez disso, foi trancada por dentro com a própria mão. Este vídeo não é sobre fraqueza, é sobre o preço que se paga por confundir isolamento com virtude e sobre como reconhecer essa confusão pode ser o primeiro passo para deixar de pagá-lo. Se você chegou até aqui, talvez já saiba, no fundo, do que estamos falando. Capítulo 1. O elogio que te isolou. Esse hábito de nunca pedir ajuda deixa de ser uma escolha e vira uma identidade. Ele para de ser algo que a pessoa faz e passa a ser algo que ela é. Eu sou o tipo de pessoa que resolve tudo sozinha. E essa frase, dita com orgulho, começa a soar como elogio. Os outros reforçam isso. Você é tão forte. Você sempre dá conta. Não sei como você aguenta tanta coisa. E cada elogio desses, por mais bem intencionado que seja, funciona como um prego a mais, fechando a tampa de uma caixa que já estava lacrada havia muito tempo.
Os estoicos tinham um nome para esse tipo de armadilha: viver de acordo com uma opinião em vez de viver de acordo com a razão. E a opinião, nesse caso, é sedutora, porque ela vem disfarçada de virtude. Não é "eu tenho medo de parecer fraco", é "eu prefiro resolver sozinho". Não é "eu não sei pedir ajuda", é "eu não gosto de incomodar ninguém". A linguagem muda, mas o mecanismo por baixo é o mesmo: uma recusa em admitir limite, revestida de nobreza. E o problema de viver dentro dessa opinião por anos, não por dias, não por meses, mas por anos, é que ela vai encolhendo, devagar, o espaço em que essa pessoa permite que os outros entrem. Cada crise resolvida em silêncio é uma porta a menos aberta. Cada "estou bem" dito sem ser verdade é um tijolo a mais na parede. Até que um dia, mesmo cercada de gente, cônjuge, filhos, amigos, colegas, essa pessoa percebe que está, na prática, absolutamente só. Não porque ninguém se importa, mas porque ela nunca deu a ninguém a chance real de se importar. E é aí que a coisa dói de verdade, porque chega um momento, para quase todo mundo que vive assim, em que o peso finalmente ultrapassa a capacidade de aguentar sozinho. Pode ser uma doença, pode ser uma perda, pode ser simplesmente o acúmulo de 20 anos, carregando o mesmo peso, sem nunca soltar uma grama dele. E nesse momento, essa pessoa olha ao redor, procurando alguém para chamar, e percebe com um choque silencioso que não sabe como fazer isso. Não porque não exista ninguém, mas porque ela nunca praticou, nunca deixou ninguém próximo o suficiente para ser chamado. Essa é a parte que ninguém conta sobre o orgulho disfarçado de força. Ele não cobra o preço no dia em que você o escolhe. Ele cobra o preço anos depois, no dia exato em que você mais precisa de alguém, e descobre que passou a vida inteira ensinando as pessoas ao seu redor a não se aproximarem demais. E se você reconheceu em algum momento até aqui, talvez essa seja a primeira vez que alguém nomeia isso em voz alta, sem te chamar de fraco por sentir. E nomear já é o começo de mudar. Capítulo 2. A terça-feira, que mudou tudo o preço numa terça-feira comum. Não foi um dia dramático, não teve aviso. Foi só o corpo dizendo finalmente o que a mente vinha ignorando havia anos: não dá mais. Uma dor no peito que não era o coração, mas parecia. Uma noite em claro que virou 3. Um cansaço que o café não resolvia mais. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não sabia nomear direito. Não era medo de morrer. Era medo de perceber ali, sozinho, que ninguém saberia o que fazer se algo acontecesse, porque ele nunca tinha deixado ninguém perto o suficiente para saber. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, talvez seja um bom momento para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos, que vão continuar essa conversa sobre o que realmente significa força, sem os disfarces que a gente aprende a usar. Existe uma ideia central no estoicismo que ajuda a entender esse momento: a diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto insistia nisso com uma clareza quase brutal. Nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas reações. Isso está em nossas mãos. Mas a percepção que os outros têm de nós, o tempo que temos disponível, os limites do próprio corpo, isso não está. Imagem: rio indiferente fluindo entre rochas antigas, correnteza constante, luz de amanhecer refletida na água. E aqui está a virada silenciosa que a maioria das pessoas nunca faz. Pedir ajuda não é abrir mão do controle, é exercê-lo, é reconhecer com clareza racional que insistir em carregar algo sozinho quando existe apoio disponível não é disciplina, é recusa em ver a realidade como ela é. A pessoa que pede ajuda no momento certo não está fraquejando diante do destino. Está fazendo exatamente o que os estoicos sempre defenderam, agindo com sabedoria dentro dos limites reais da situação, em vez de lutar contra um limite que já foi ultrapassado. Ele não mudou da noite para o dia.
Levou semanas até conseguir dizer em voz alta para uma única pessoa: "Eu não estou dando conta." A frase saiu engasgada, quase um pedido de desculpas por precisar dizê-la. Mas ele disse, e o que aconteceu depois não foi o colapso que ele temia a vida inteira. Foi alívio. Foi alguém sentando ao lado dele, sem julgamento, apenas presente. Foi a primeira noite de sono real em meses. Se você já sente que esse tipo de conteúdo tem feito diferença para você, considere também conhecer nosso clube de membros. Lá tem acesso antecipado aos vídeos toda terça-feira, além de conteúdo exclusivo nos bastidores. Fica o convite, sem pressa nenhuma. Ele não virou uma pessoa diferente, só parou de fingir ser mais forte do que qualquer ser humano tem obrigação de ser. Capítulo 3. Eu só nunca tive a chance. Cruel em quem vive assim. Quanto mais próxima a pessoa, mais ela é mantida à distância. Não por falta de amor, muitas vezes é o contrário. É porque, para quem confunde orgulho com força, mostrar fragilidade para quem mais importa parece o risco mais alto de todos. Um estranho pode ver você tropeçar sem consequência. Mas o cônjuge, o filho, o amigo de décadas, esses carregam aos olhos de quem tem medo de ser visto fraco o poder de mudar para sempre a forma como te enxergam. Os estoicos chamavam de oikeiosis, o processo pelo qual reconhecemos os outros como parte legítima da nossa própria existência. Não como ameaça, mas como extensão natural do cuidado que já temos por nós mesmos. Crísipo descrevia isso como círculos concêntricos. Primeiro você, depois a família, depois os amigos, depois a comunidade, e a tarefa de uma vida bem vivida era ir puxando esses círculos mais para perto, não empurrando-os para mais longe. O orgulho disfarçado de força faz exatamente o oposto do que a filosofia estoica sempre defendeu. Ele empurra para longe justamente os círculos que deveriam estar mais próximos. A esposa dele contou, meses depois, o que sentia durante aqueles 20 anos. Disse que não era raiva, era uma solidão parecida com a dele. Só que ao contrário, a de estar ao lado de alguém e ainda assim nunca ser deixada entrar de verdade. Eu queria carregar contigo. Ela disse, eu só nunca tive a chance. E foi essa frase, mais do que qualquer diagnóstico ou crise, que fez ele entender o tamanho real do que o orgulho tinha custado, não só a ele, mas a quem estava ao lado dele o tempo todo, esperando ser chamado. Pedir ajuda, quando entendido dessa forma, deixa de ser um sinal de fraqueza e passa a ser reconhecido pelo que sempre foi. Um ato de confiança. É dizer a alguém, sem palavras rebuscadas, eu confio em você o suficiente para te mostrar onde dói. E essa confiança, longe de afastar as pessoas, é o que constrói qualquer relação que realmente vale a pena manter. Não existe convivência profunda sem essa troca. E não existe essa troca sem alguém, primeiro, se permitir precisar do outro. Capítulo 4. Eu chego sozinho. Ele lembrou do pai numa noite qualquer, sem motivo aparente. Lembrou de uma cena que nem sabia que ainda guardava. O pai, machucado depois de um acidente no trabalho, recusando a ajuda de um vizinho que se ofereceu para levá-lo ao médico. Eu chego sozinho, o pai disse, mancando até o carro, o rosto contraído de dor disfarçada de tranquilidade. Ele tinha 8 anos e aprendeu naquele exato momento se que ninguém precisasse dizer uma palavra. A lição que carregaria pelos próximos 30 anos. Homem de verdade resolve sozinho. Dói o quanto doer.
Essa é uma das partes mais difíceis de reconhecer sobre esse tipo de padrão. Raramente ele nasce com a gente, ele é herdado, absorvido antes mesmo de termos idade para questioná-lo através de gestos muito mais do que de palavras. Um pai que nunca chora na frente dos filhos. Uma mãe que esconde o cansaço atrás de um sorriso automático. Uma família inteira que trata precisar de ajuda como sinônimo de fracasso. Musônio Rufo, um dos professores de Epicteto, ensinava algo que se aplica exatamente aqui. A virtude não é um estado com que nascemos, mas uma capacidade que se cultiva através da prática constante, o que significa, na prática inversa, que os vícios e as distorções também são cultivados, também são aprendidos, também são hábito antes de serem caráter, e o que é aprendido pode, com esforço e tempo, ser desaprendido. Isso não significa culpar o pai. Ele fez o que sabia fazer, com as ferramentas que tinha. Mas significa que em algum momento, alguém precisa quebrar a corrente. Alguém precisa ser o primeiro, numa linhagem inteira de silêncio, a dizer: isso para comigo. Não porque o pai estava errado em fazer o melhor que podia, mas porque o filho, agora adulto, tem uma informação que o pai nunca teve, a de que existe outro caminho. Reconhecer de onde vem um padrão não apaga o padrão automaticamente, mas tira dele o disfarce de "é assim que eu sou" e devolve a ele o nome certo. É assim que eu aprendi a ser. E entre essas duas frases existe todo o espaço necessário para a mudança começar. Capítulo 5. A árvore que sabia dobrar. Na entrada da cidade onde ele cresceu, que sobreviveu a décadas de tempestade, não porque era a mais rígida, mas porque era a que mais sabia dobrar. As árvores que caem numa tempestade forte não são as mais fracas, são as que insistem em ficar completamente eretas, recusando-se a ceder nenhum grau ao vento. É o tronco rígido demais que racha. É a raiz que se recusa a se ajustar que arranca inteira do chão. A árvore que sobrevive é a que aprendeu, geração após geração de vento, que dobrar não é o oposto de resistir. É a forma mais inteligente de resistir. Essa metáfora não é decoração. Ela descreve com precisão quase clínica o que os estoicos chamavam de sabedoria prática, a capacidade de discernir em cada situação específica o que exige firmeza e o que exige flexibilidade. Marco Aurélio escrevia em suas anotações mais privadas que o obstáculo no caminho se torna o caminho, não porque ele desaparece, mas porque a forma como reagimos a ele determina se seremos quebrados ou moldados por ele. Imagem: pedra de rio moldada por água corrente ao longo de séculos, formas suaves e curvas, luz filtrada através da água. E existe um exercício simples, quase mecânico, que pode começar a desfazer décadas de hábito. Antes de carregar qualquer peso sozinho, fazer a si mesmo uma única pergunta: o que realmente custa pedir ajuda aqui, comparado ao que já está custando não pedir? Não é uma pergunta retórica, é um cálculo honesto. E na maioria das vezes, quando essa pergunta é feita com sinceridade, a resposta surpreende. O custo real de pedir é quase sempre menor do que a imaginação do orgulho insiste em prever. Ele começou a praticar isso em coisas pequenas. Pediu ajuda para carregar uma caixa pesada, em vez de insistir sozinho até a dor nas costas voltar. Admitiu, numa reunião de trabalho, que não sabia resolver um problema sozinho, e pediu a opinião de um colega. Ligou para o irmão só para dizer que estava tendo uma semana difícil, sem motivo prático nenhum, além de precisar ouvir uma voz amiga. Nada disso era heróico, mas cada pequeno gesto ia devagar, reescrevendo a regra que ele carregava desde os 8 anos. Capítulo 6. Nenhum navio atravessa o mar sozinho. E se você perguntasse a ele hoje o que mudou, ele provavelmente não falaria de nenhuma conquista visível, nenhum prêmio, nenhuma virada espetacular de sorte. Falaria de coisas pequenas demais para caber numa frase de efeito, uma mesa de jantar mais barulhenta,
ligações que ele passou a fazer sem motivo, um silêncio entre ele e a esposa que deixou de ser distância e virou apenas descanso compartilhado. Nenhum navio atravessa o mar sozinho, mesmo quando parece estar sozinho no horizonte. Ele depende de ventos que não controla, de correntes que não escolheu, de portos construídos por mãos que ele nunca vai conhecer. A ilusão de autossuficiência total nunca existiu, nem para o navio mais bem construído do mundo. O que existe é a escolha entre reconhecer essa dependência com sabedoria, ajustando o curso quando necessário, ou negá-la até que a tempestade decida por você. Ele ainda tem dias em que o hábito antigo tenta voltar. Dias em que a primeira reação automática é engolir o problema e seguir sozinho. Mas agora ele reconhece esse impulso quando ele aparece. E reconhecer já é a metade do caminho, porque o impulso deixou de ser um comando automático e virou apenas uma opção entre outras. Uma opção que ele, na maioria das vezes, agora escolhe não seguir. Não existe uma versão final e definitiva dessa mudança. Não existe um dia em que o orgulho antigo desaparece para sempre e nunca mais volta a bater à porta. O que existe é prática. É escolha repetida, dia após dia, até que a escolha nova comece a pesar tanto quanto a velha costumava pesar. E talvez essa seja a parte mais honesta de toda essa história. Ele não venceu o orgulho de uma vez por todas. Ele só aprendeu aos poucos a não deixar mais que ele decidisse sozinho quem tinha permissão de chegar perto. Capítulo 7. A mão que você decide segurar. De olhar para dentro. Não a história dele, a sua. Existe algo que você está carregando sozinho agora, neste exato momento, que não precisaria estar sozinho? Uma conversa que você evita ter. Um pedido que você engole antes mesmo de formular. Um estou bem que você repete tantas vezes que quase começou a acreditar nele. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem dificuldade. Prometeram algo mais honesto, a possibilidade de atravessar a dificuldade com clareza, em vez de sozinho por orgulho ou perdido por negação. E clareza, nesse contexto específico, começa com uma admissão simples que a maioria de nós evita a vida inteira. Eu não preciso carregar tudo. Eu não fui feito para carregar tudo. Nenhum ser humano foi. Essa não é uma ideia nova. É, na verdade, uma das mais antigas que a filosofia já produziu, que fomos feitos uns para os outros, não como fraqueza compartilhada, mas como a própria estrutura de uma vida bem vivida. A força que vale alguma coisa nunca foi a de suportar tudo em silêncio. Foi sempre a de reconhecer com coragem exatamente onde termina o que você pode carregar sozinho. Então aqui vai o convite, sem cobrança nenhuma. Escolha uma pessoa, hoje ou nos próximos dias, e diga a ela uma versão qualquer da frase mais difícil e mais libertadora que existe. Eu não estou dando conta sozinho disso. Não precisa ser dramático, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Porque o orgulho promete proteção, mas quem realmente entrega a proteção no fim é a mão que você finalmente decide segurar. Se essa reflexão chegou até você em algum lugar que precisava ser tocado, deixe seu like. É um gesto pequeno, mas é o que faz esse tipo de conteúdo chegar a mais gente que também carrega o peso demais em silêncio. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, um pai, um irmão, um amigo que nunca pede ajuda, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente não consegue dizer certas coisas de frente, mas consegue mandar um vídeo. E se quiser continuar essa conversa, deixa nos comentários. Existe alguém na sua vida que você gostaria de ouvir dizer "eu preciso de ajuda" e nunca ouviu? Eu leio todos os comentários, e esse tipo de troca é o que mantém esse canal vivo.
Para quem quer se aprofundar ainda mais nessas reflexões, o Clube de Membros tem acesso antecipado aos vídeos, conteúdo exclusivo nos bastidores e uma comunidade que leva essas conversas além dos comentários. O link está logo abaixo. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.